bem com vocês? E aí, preparados para mais uma aula de ensino religioso? Hoje a gente vai continuar falando sobre ritos. Mas vamos lembrar um pouquinho da aula da semana passada? Na semana passada, nós aprendemos sobre um rito de passagem, que é o casamento. E lembra que na aula, além de ver diferentes tipos de casamento e símbolos dos casamentos, nós vimos que o rito de passagem é aquele que marca a mudança de status da pessoa dentro da comunidade. No caso daquele rito que nós aprendemos na semana passada, era a mudança de vida de uma pessoa solteira para uma pessoa casada que ia formar família. Mas você sabia que existem outros ritos de passagem? Existem outros tipos de passagem que são comemorados e são marcados por ritos. Mas antes de eu te contar quais são esses ritos, eu vou pedir para você separar o seu material de hoje. Hoje nós vamos precisar de caderno ou folha para anotação, aquele que você usa toda semana, papel sulfite, tesoura, cola, lápis de cor, o lápis ou a caneta para você escrever. Então separa tudo isso que a gente já volta. Agora que você já está com o seu material separadinho, a gente vai começar a conversar sobre esses ritos de passagem que nós vamos estudar hoje. Só para a gente lembrar, a palavra passagem quer dizer transição de uma coisa para outra, ou mudança. Então, fique pensando aí, o que será que a gente pode comemorar com um rito e que é uma mudança? Quais coisas acontecem que são mudanças que precisam ser comemoradas? Você consegue ter ideia do que seja? Enquanto você pensa, eu vou pedir para você copiar o significado da palavra passagem, porque ele é muito importante e vai ajudar a gente a entender o restante da aula. Então, copia no seu caderno que a gente já volta.
os ritos de passagem marcam a mudança de status na comunidade, como o rito de casamento, e também a mudança de uma fase para outra. Será que com essa frase ajudou você a entender quais são essas mudanças que são comemoradas? Provavelmente nas aulas de ciências você já estudou as fases da vida. Ou você já viu isso em algum lugar, que a gente nasce lá bebezinho, aí a gente muda de fase, deixa de ser bebê e vira criança. Aí muda de fase, deixa de ser criança, vira adolescente. Muda de fase de novo, deixa de ser adolescente e vira jovem. Mudança de fase de novo, deixa de ser jovem e vira adulto. E de adulto, idoso. Então a nossa vida é cheia de fases. Em algumas religiões, em algumas culturas, essa mudança de fase é comemorada. E ela é comemorada com ritos de passagem, que são momentos especiais da comunidade para comemorar essa mudança de fase, essa entrada numa fase nova da vida. E hoje nós vamos conhecer alguns desses ritos de passagem. O primeiro que eu vou te mostrar é um rito judaico e ele se chama Bar Mitzvah. Então presta atenção nesse vídeo que a gente já vai conversar sobre ele. Amém. שהגענו לכאן, לאירוע, למעמד הזה. אני גאה בך כל כך. אנשים מהסוג שלך כובשים את העולם. Aí você deve estar pensando, mas professora, eu não entendi nada do que eles falaram ali no vídeo. Porque eles estavam falando em hebraico. Então a leitura que o menino fazia ali era em hebraico, por isso que a gente não consegue entender. Mas por que eu trouxe esse vídeo mesmo que a gente não consiga entender o que eles estão falando? Esse momento, o Bar Mitzvah, é muito importante para os meninos judeus. Ali na cerimônia nós vemos ele lendo um trecho da Torá. Aí você vê ali as pessoas todas vestidas de uma forma especial para acompanhar essa leitura. Ele carrega ali o rolo da Torá e é a primeira vez que ele faz isso no templo. É a primeira vez que ele faz isso dentro da sinagoga. E o Bar Mitzvah, ele é marcado por vários outros rituais, mas esse da leitura da Torá é muito importante, porque a Torá, de acordo com a crença judaica, é a palavra de Deus. E se é a palavra de Deus, ela é muito importante. Então esse momento da leitura, ainda mais em hebraico, que é uma língua muito sagrada para os judeus, é muito importante e marca essa mudança. Esse menino, nesse momento, deixou de ser criança e ele se tornou adolescente, vai começar a ter responsabilidades dentro da comunidade religiosa. Mas pode ser que você esteja pensando, e as meninas? Será que as meninas
judaicas também passam por alguma comemoração, por alguma cerimônia? Vamos ver o vídeo então de um Bat Mitzvah, que é o momento da mudança de fase da vida de uma menina judaica. Presta atenção nesse vídeo. Mazel tov. Nesse vídeo nós vemos também um momento em que ela lê a Torá ali dentro da cerimônia. Mas nesse vídeo aparece uma outra parte super importante dessa cerimônia, que é a música, a dança, a alegria da comunidade em estar comemorando juntas essa mudança de fase da vida da menina. No vídeo que mostrava o Bar Mitzvah, que é do menino, nós vimos que depois da cerimônia aconteceu uma festa muito parecida com as festas de aniversário que a gente vê na TV, que a gente vê nos vídeos e às vezes até que nós vamos, mas que são festas de aniversário comuns. Então o Bar Mitzvah e o Bat Mitzvah da menina tem esse momento da cerimônia religiosa, que é esse momento importante, e depois uma festa, uma comemoração junto com a família e com os amigos, como um outro aniversário qualquer. Então, lembra bem, Bar Mitzvah dos meninos e Bat Mitzvah das meninas. Essa cerimônia, esse rito de passagem para marcar a mudança de fase da vida dessas crianças que deixaram de ser crianças e entraram na adolescência e vão começar a assumir algumas responsabilidades dentro do seu espaço sagrado. Mas agora, eu queria te chamar para conhecer comigo um outro rito de passagem. E esse rito de passagem é bem legal e eu tenho certeza que você vai adorar conhecer. Presta atenção no vídeo que fala sobre o ritual da tucandeira. A cultura indígena do Baixo Amazonas é caracterizada por diversos costumes, crenças e rituais. Chama a atenção, pela intensidade, o ritual da tucandeira do povo Sateré-Baué, que habita as nascentes dos rios Andirá, Maués e Uaicurapá. Na aldeia de Ponta Alegre, distante 5 horas de barco da sede do município, Barreirinha, 20 jovens indígenas realizaram o ritual, que aconteceu no salão da sede da localidade. A luva da tucandeira chama-se saaripé. É confeccionada com palha pelos padrinhos dos candidatos, que são os tio maternos, como é o caso de José Biquiles. Seu sobrinho é um dos candidatos. Aqui ele se prepara para a terrível experiência. Tem que meter a mão na tucandeira para poder tornar de novo, ser bom de caça. Muitos que não aguentam choram, né? Tem uns que não choram também. Então vai depender da pessoa também, né? Aguentar a dor. A formiga tucandeira é conhecida como a vespa amazônica. Sua ferroada provoca uma dor tão intensa que as pessoas desmaiam. Adormecidas, as formigas são colocadas nas luvas com a cabeça para fora e o ferrão para a parte interna. E a cerimônia começa.
O ritual da tucandeira do povo Sateré-Maué simboliza uma proteção para o corpo e para a alma. O ritual da tucandeira acontece aqui no Brasil e ele é um ritual muito importante para essa comunidade indígena. Ele marca a mudança de fase na vida do homem, em que ele vai deixar de ser um menino, em que ele vai deixar de ser uma pessoa comum da sua comunidade, para se tornar um grande guerreiro e um grande caçador. Por isso que ele precisa suportar a dor das picadas da tucandeira, que são essas formiguinhas que são presas ali naquela luva e colocadas na mão. Dizem que alguns meninos não conseguem passar pelo ritual na primeira vez que tentam. Eles tentam várias vezes até conseguir ficar tempo suficiente com a luva, porque dói muito a picada dessa formiga. Mas é um ritual sagrado muito importante e por isso a gente aprende também a respeitar esse rito lá dos indígenas aqui do Brasil. Mas aí, pode ser que você esteja se perguntando, mas professora, e as pessoas que não têm religião? Elas têm ritos de passagem também? Sim, existem alguns ritos de passagem que são de pessoas que não têm religião, ou de pessoas que têm uma religião, mas que decidem fazer esse rito secular. Um exemplo que eu vou mostrar para vocês é a festa de debutante, que é um rito de passagem secular. Presta atenção nesse vídeo.
Não são todas as meninas que fazem festa de debutante. Esse é um rito que algumas meninas, algumas famílias decidem fazer, mas ele é um rito secular. Ele é um rito que ele não tem características religiosas. Quando surgiu, há muitos séculos atrás, a ideia era apresentar aquela menina para a sociedade. Então, as meninas ficavam muito em casa com as suas famílias. E quando faziam 15 anos, então era feita essa festa para apresentar ela para a sociedade e, quem sabe, os pretendentes a serem seu esposo no futuro estariam ali nessa festa e seriam feitos acordos com as famílias. Porque quando essa festa surgiu, não era a menina que escolhia o marido dela, mas a sua família que escolhia. O tempo foi passando, a festa foi se modificando e hoje ela é só um marco na vida dessa menina que deixa de ser uma criança para se tornar, então, uma mulher. Esse é um rito de passagem secular. Esses são alguns ritos de passagem que as comunidades realizam para marcar a passagem do tempo na vida das pessoas. Então, quando a gente comemora um aniversário, quando a gente comemora uma mudança de fase, nós estamos comemorando a passagem do tempo. Então, o tempo é muito importante dentro dessas comunidades e muito importante também dentro desses ritos. Alguns têm uma data específica para acontecer, né, como a festa de debutante, que acontece no aniversário de 15 anos, e algumas vão depender de outras questões, como é o caso do ritual da tucandeira, que não tem uma idade fixa para o menino fazer, mas sim o momento em que a comunidade se organiza para realizar. E por falar em rito da tucandeira, que desses que eu trouxe para a gente ver hoje é o que eu acho mais interessante, porque ele é bem diferente do que nós estamos acostumados, eu trouxe uma proposta de atividade para você. O que você acha da gente construir uma luva da tucandeira? A gente não vai colocar formiga de verdade, mas a gente pode fazer uma luva bem parecida com aquela que eles usaram. Vamos lá? Então, pega aquele material que a gente separou no início da aula que nós vamos usar ele agora. Então, para a gente fazer a luva, nós vamos precisar de papel, tesoura e a cola. A sua luva vai ficar mais ou menos assim. Eu usei 2 cores de papel para ficar mais fácil de você ver o trançadinho, mas se você só tiver uma cor de papel na sua casa, não tem problema nenhum. Você pode fazer o trançadinho e depois pintar. E as formiguinhas eu desenhei. Então eu vou mostrar para você agora como que a gente vai fazer esse trançado parecido com o que os indígenas fizeram no vídeo. O primeiro passo é você desenhar as linhas na sua folha de papel. Então você vai precisar de uma linha na horizontal e as outras linhas na vertical, do tamanho que você quer que fique a tirinha do seu trançado. Então o que a gente vai fazer aqui, que é bem importante a gente tomar cuidado. A gente vai cortar essas tirinhas, mas a gente não pode cortar o papel inteiro, senão as tirinhas soltam. Então, ó, vai só até aquela linha que estava na horizontal. E a gente vai cortando tirinha por tirinha até lá, até todas elas ficarem soltas de um lado e presas do outro. Então, a gente corta lá. Aqui a prof tá cortando as 2 folhas ao mesmo tempo, porque a prof não pode ficar demorando muito para mostrar para vocês. Na sua casa, se você consegue cortar 2 folhas ao mesmo tempo, você pode cortar assim também, ou você corta uma e depois corta a outra. Só não esqueça de desenhar daí as linhas nas 2 folhas. Então, a gente vai cortar todo o papel, seguindo aqui as linhas, e sempre cuidando para não passar a tesoura lá no final, para não soltar totalmente o papel. É bem importante que o seu papel fique assim, como se fosse uma sainha havaiana, ó. Então, ele vai ficar preso aqui e soltinho embaixo. Agora, eu vou mostrar para você como que a gente vai colar ele no papel que a gente vai usar. Então, a gente vai pegar aqui o papel sulfite branco e a gente vai passar a cola só nesse pedacinho aqui que a gente não cortou. Naquele pedacinho que ficou grudado. A gente vai passar a cola, vai colar
uma folha assim. E a outra folha, a gente também vai passar cola naquela parte que tá grudadinha, mas a gente vai colar ao contrário, ó. Ele vai ficar desse jeito aqui. Por quê? Porque é bem importante que ele fique assim para que a gente consiga trançar o papel. Tem que esperar um pouquinho a cola secar para a gente poder começar a trançar. Por isso que eu já trouxe um outro aqui, que a cola tá seca, então ela não vai soltar. Como que a gente vai fazer para fazer esse trançado, então? Primeira coisa, a gente vai erguer essas tirinhas, dobrando elas aqui para cima, para ficar mais fácil da gente trabalhar aqui no nosso papel. A mesma coisa com o outro lado. A gente vira ela aqui para cima, só para ficar mais fácil da gente conseguir trançar o nosso papel. E aí agora a gente vai fazer um trançado mesmo. Então a gente vai pegar aqui a primeira tirinha e a gente vai passar uma por cima e a outra por baixo. Uma por cima e a outra por baixo. Uma por cima e a outra por baixo. E a gente vai repetir isso até a última tirinha. Quando a gente chegar lá no final, a gente passa um pouquinho de cola nessa pontinha, junta bem aqui, bem certinho e gruda lá. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Ergue aqui, dá aquela dobradinha para ficar mais fácil. E a gente vai fazer a mesma coisa com a segunda faixa, ó. Passou primeiro por baixo, depois por cima, intercalando. Por baixo e por cima. Por baixo e por cima. Sempre intercalando para ficar como se fosse xadrez, né? Fica um trançadinho igual de cesta. Chegou lá no final, passa uma pontinha de cola, ajeita bem e gruda a sua tirinha. E a gente vai repetir isso com todas as tirinhas do nosso papel até ele ficar assim. Quando ele ficar assim todo trançadinho, a gente pode desenhar as formiguinhas, ou se você quiser, você também pode recortar as formiguinhas num papel de outra cor e colar aqui. Esse mesmo trançado você pode usar para fazer outras coisas, como o desenho de uma cesta, o desenho de alguma toalha, de alguma coisa que você acha que vai ficar muito legal o xadrez. Mas aqui a gente fez para representar a luva da tucandeira desse rito super legal que a gente estudou hoje. Então agora eu vou dar um tempinho para você começar a sua, que não vai dar tempo de terminar durante a aula, mas você pode começar e aí a gente volta para conversar mais um pouquinho.
Uma coisa bem importante que eu tenho que falar para vocês é para a gente tomar cuidado com algumas coisas. A gente viu esse rito que eles usam as formigas para morder ali, para picar a mão dos meninos para fazer esse rito. Mas é bem importante a gente saber que os indígenas que participam desse rito, eles têm todo um preparo para isso. Então a gente não vai ficar pegando formiga por aí para ser picado para tentar mostrar que é forte, porque algumas pessoas podem ser alérgicas à picada do inseto e isso pode trazer alguns problemas bem sérios. Então nada de brincar com as formigas, combinado? A gente deixa as formigas lá para o rito dos indígenas. A gente trouxe isso só para a gente conhecer. A gente fica só com as formigas que a gente fez de papel na aula de hoje. Se você não conseguiu terminar a sua luva da tucandeira, não tem problema. Você pode terminar depois e eu tenho certeza que ela vai ficar muito legal. E como eu falei para você, se você não tem papel colorido, você pode fazer com o papel da cor que você tiver e depois você pode colorir esse papel. Você pode fazer alguma mistura de cores que vai ficar super legal. Já imaginou uma luva da tucandeira toda colorida? A dos indígenas, como é feita de palha, normalmente ela tem aquela cor meio marrom, meio bege, mas a sua é de papel, você pode fazer da cor que você quiser. E depois você conta pra gente como ficou a sua luva, se você conseguiu fazer o trançado. Se não der certo na primeira vez que você tentar, não se preocupe. Tenta de novo que você vai conseguir. Eu também não consegui fazer direito na minha primeira tentativa. Precisei treinar um pouquinho até ele ficar legal. Combinado? Então hoje nós falamos sobre ritos de passagem. Na semana que vem nós vamos aprender sobre um outro tipo de rito, que também é muito importante para as comunidades religiosas e que traz algumas informações bem legais para a gente sobre as religiões e também sobre a vida das pessoas que seguem essas religiões. Qual será o rito da semana que vem? Tá curioso? Eu também, porque eu não vou te contar antes. Não vou dar spoiler hoje. Eu já dei muito spoiler nas aulas anteriores, mas hoje eu não vou te contar qual é o rito da semana que vem. Vou deixar você pensando aí durante a semana o que será que a gente vai estudar. Só posso te dizer que vai ter muita diversidade na aula que vem. Hoje nós vimos a matriz ocidental e a matriz indígena, porque em outras aulas nós tínhamos visto outras matrizes. Nós também vimos um rito de passagem secular, que é a festa de debutante, que é aquele momento que marca a mudança da vida da menina de criança para a mulher. Então nós vimos ritos religiosos e ritos seculares. Como nós já conversamos em outras aulas, secular é aquilo que não é religioso. Então, muito obrigada por estar aqui conosco nessa aula de novo de ensino religioso. Na semana que vem a gente volta com mais um tipo de rito, mais diversidade religiosa. E o nosso combinado de sempre, lave muito bem as suas mãos, tome bastante água. Nós nos encontramos na semana que vem. Até lá!